E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos iniciar então aqui o nosso próximo capítulo, o capítulo 7, O Chão que Você Pisa. Abra um livro na página 24 e vamos lá. Falando de relevo, entendamos que eles são diferenciações da superfície, e para conhecer essas diferenciações é importante a gente entender a sua constituição, ou seja, a sua origem, assim também como os agentes que as modificam. Então vamos entender aqui constituição do relevo. Primeiramente, as rochas. As rochas compõem a crosta, que é a litosfera, e há diferentes tipos de rochas. Dependendo da sua origem, podem ser magmáticas, sedimentares ou metamórficas. Vejamos aqui nessa tabela. As magmáticas têm origem do magma, que se resfriou e se solidificou. As rochas magmáticas podem ser de dois tipos: intrusivas, quando o magma é consolidado na porção interna da crosta, e extrusivas, quando o magma se consolida na superfície terrestre após a atividade vulcânica ou movimentos de placas tectônicas. Aqui a gente tem como exemplos de rochas magmáticas o granito, que é intrusiva, e o basalto, que é extrusiva. Outro tipo de rocha, que a gente já falou, é a sedimentar. Como seu nome já diz, ela é formada por sedimentos originários da fragmentação ou da decomposição de outras rochas pela ação da natureza, seja da água, de rio ou chuva e vento. E a gente tem como exemplo o arenito e o calcário. Por fim, vamos ter as rochas metamórficas, que são rochas magmáticas ou sedimentares que foram deslocadas para uma camada inferior da Terra através do movimento de placas, sofrendo transformações em sua estrutura, composição e textura, mas mantendo a sua forma sólida. E a gente tem como exemplo desse tipo de rocha o mármore ou a ardósia. Vamos partir agora para os solos, que também fazem parte da constituição do relevo, não é isso? Então, os solos, depois de milhões de anos submetidas às ações da água, dos ventos, das temperaturas, à pressão dos seres vivos, essas rochas que falamos anteriormente, elas vão se fragmentar até virarem pequenas partículas e misturadas a restos de plantas e animais, formaram o que a gente chama de solo. É um processo contínuo, por isso está em constante transformação. As rochas que vemos hoje em dia se transformarão em solo após esse processo de decomposição. E os tipos de solo que a gente tem são os arenosos, que são formados por partículas grandes, granulosos, e facilitam a passagem da água e do ar, sendo por isso bastante permeável. A gente tem, por exemplo, as dunas de areia. O solo argiloso, ele geralmente tem uma consistência fina, é pouco permeável e retém a água e sais minerais. É bom para o cultivo agrícola. Temos aqui, por exemplo, o chamado solo de Massapê, que tem uma textura argilosa e é um solo muito fértil. Outro solo é o mífero, que é rica em matéria orgânica em decomposição, que é o humus, que ajuda a reter a água no solo e torná-lo poroso, além de bastante fértil para o cultivo agrícola. É um solo estrumado, como vocês podem ver aqui nessa imagem ao lado. E por fim, o solo calcário, que ele é seco, originado de rochas sedimentares com fragmentos de ossos e conchas, que, ao se decomporem, o tornam rico em carbonato de sódio. Dele se retira a matéria-prima para a fabricação de giz, cal e cimento. A gente tem aqui, por exemplo, o deserto do Saara, no Egito. O critério que a gente utilizou para diferenciar os tipos de solos foi o granulométrico, que analisa o tipo e o tamanho dos fragmentos do solo. E aqui a gente tem, ao redor do mundo, alguns tipos de solo. A gente sabe que essa superfície ela está em constante transformação. E essa transformação ela depende muito dos agentes modeladores do relevo. E essas alterações são feitas através de forças internas, quando são chamadas de endógenas, ou externas, que são chamadas de exógenas. No capítulo anterior, a gente viu duas dessas forças internas, que são o tectonismo e o vulcanismo. Nesse capítulo, a gente vai ver um pouco como se formam essas feições do relevo e também as forças externas, que são intemperismo e erosão. Mas voltando aqui às forças internas, as endógenas, a gente tem aqui vulcanismo e tectonismo, que são responsáveis pelas elevações, dobramentos e falhas. O vulcanismo, ao expelir a lava, origina montanhas, seja no continente ou no oceano. A gente viu na aula passada. E se a gente pegar os dobramentos e falhas, que são elevações de diferentes tipos, formam também montanhas, como vocês podem ver na imagem 29 do livro de vocês. Ignore aqui o 28. A gente tem aqui alguns exemplos das transformações ocasionadas por esses agentes internos.
E as forças externas, as exógenas. As rochas estão sujeitas às ações da natureza, e essas ações são chamadas de intemperismo e erosão, os dois tipos de forças externas que irão transformar as rochas ou o relevo. O intemperismo, gente, ele pode agir de forma física, através da amplitude térmica. No deserto, por exemplo, no dia é muito quente e na noite é muito frio. Então há uma contração e uma fragmentação, e com isso as rochas começam a se deteriorar. Em regiões muito frias, por exemplo, a água penetra na rocha, congela. Quando congela, ela aumenta, porque ela se torna sólida, e aí pressiona a rocha, o que vai fazer com o tempo que a rocha se quebre. No intemperismo químico, os componentes da água irão fazer essa transformação. Por exemplo, a chuva com contato com o gás carbono, que é ácido, quando ela cai, ela ataca e decompõe de maneiras diferentes as rochas. Por isso que vocês veem algumas rochas com marcas. É feito geralmente pela chuva ou pelo vento. E o intemperismo biológico, a gente tem, por exemplo, fungos, bactérias e plantas. Por exemplo, as raízes das plantas penetram no solo, então pressionam e quebram as rochas. Vejamos esses exemplos. Na primeira imagem, a gente tem uma rocha fraturada, né, pela ação do gelo. E aqui no segundo, a gente tem um exemplo de uma rocha fraturada pela ação das raízes. E a erosão, gente, é um processo natural de retirada, transporte e deposição de sedimentos, e vai variar de acordo com o agente causador. A erosão pluvial vai ser causada pela água da chuva em contato com o solo desprotegido, que vai bater diretamente, vai correr e vai transportar os sedimentos daquela região para outra, como vocês podem ver nessa imagem. Já a erosão fluvial, como o nome pressupõe, ele parte da água dos rios, que se deslocam e retiram sedimentos de uma região e transportam para outras, como vocês também podem ver nessa imagem. A erosão marinha, ela parte da ação das ondas e marés, acumulando então, né, os sedimentos, formando bancos de areias ou recifes e desgastando rochas, que vai formar as falésias. E a erosão eólica, como eu falei anteriormente, ela se dá pela ação dos ventos. Vejam que aqui as rochas estão desgastadas devido à pressão do vento nelas. Interessante vocês saberem também que o vento ele vai transportar e depositar outros sedimentos. Inclusive, é dessa forma que se originam as dunas de areia. E por fim, erosão antrópica, que vem da ação humana. Então, o uso impróprio ou a ocupação inadequada de uma região pode intensificar processos de desgaste ou de transformação, e isso vai ocasionar desastres. Observe nessa imagem, uma casa que foi construída em uma área de risco colaborou, impulsionou para que em um certo momento ela desabasse. Beleza, gente? Então, por hoje é só. De atividade, vocês irão fazer do livro didático as páginas 41, 42, menos a segunda questão, 43 e 44. E do livro suplementar, façam as atividades de 1 a 6. Tenham um ótimo dia, bons estudos e até a próxima.